Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João. 1 João, capítulo número 2. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo número 17. Primeiro João, capítulo número 2, versículos 15 a 17. Esse será o texto que, com a graça do Senhor, será exposto nesta noite. Atente para a leitura que farei da Sagrada Escritura, palavra da salvação, mas também da condenação. Depende de como nós ouvimos e acolhemos esta palavra. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Senhor bondoso, misericordioso, Deus soberano, Deus que está acima de tudo e de todos. Nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, e estamos aqui nesta noite para te servir em culto público. Neste momento, o Senhor fala conosco. O Senhor abre a tua voz, a tua boca, para falar aos nossos corações, e nós te pedimos que assim aconteça de fato, para que possamos ser edificados, transformados, exortados naquilo que é necessário para podermos seguir uma vida reta, justa, piedosa, à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te rogamos, ó Pai, que toda honra e toda glória seja dada a Ele, que Ele fale conosco nesta noite, a despeito dos pecados e da dificuldade daquele que prega, que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que, ao abrir da minha boca, o teu santo Filho Jesus Cristo fale, e até eu mesmo seja edificado e exortado, e todos saiamos daqui cheios do nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, muito se fala sobre amar, sobre amor. É impressionante como as pessoas identificam o amor, atrelam o amor a Deus. Tem até nome de igreja assim, né? Deus, ele de fato é amor. Ele é a maior demonstração do que de fato é amor, porque ele é o próprio amor. E ele cobra de nós que nós o amemos. Mas isso coloca diante de nós uma escolha: amarmos o mundo ou amarmos a Deus. E isso é algo óbvio que todo cristão sabe. Mas, infelizmente, por não conhecermos tão bem assim o que é de fato amor, nós ainda nos envolvemos e enlaçamos com o amor do mundo. Nós amamos o mundo, nós vivemos para o mundo e nós nos esquecemos de Deus. E talvez você diga assim: não, esse não é o meu caso, porque eu sou crente, eu sou da igreja, eu vivo para Deus, eu estou presente aqui hoje. Uma grande demonstração de que eu não amo o mundo. Mas querendo ou não, lá no fundo, lá em seu coração, talvez nem você tenha percebido isso, ainda há raízes de amor a este mundo. O texto que nós lemos trata exatamente disso. A Sociedade Bíblica do Brasil foi muito feliz ao colocar como título: não se deve amar o mundo. Vejam, essas palavras do apóstolo João
não foram escritas para ímpios. Elas foram escritas para crentes. O que implica dizer que elas devem ser recebidas pelos crentes. Que os crentes devem olhar para si, sondar o seu coração, investigar a sua alma. Onde temos nós amado o mundo? Se a exortação vem para nós, ela vem em justa medida. Onde você ama o mundo? Que esse texto nos ensina que aquele que foi chamado pelo Evangelho, foi salvo por Deus, foi transformado pelo poder do Espírito Santo, não deve jamais entregar-se em amor a este mundo. E nós veremos em 3 partes por quê. Primeiro, porque amar o mundo é idolatria. Isso veremos no versículo número 15. No versículo número 6, veremos que amar o mundo é blasfêmia. E no versículo 17, amar o mundo é loucura. E eu espero que ao final desta pregação você saia convencido pela Escritura e pelo Evangelho que você deve abandonar qualquer amor pelo mundo, pois amar o mundo é idolatria, é blasfêmia e é loucura. Veja o versículo número 15. Amar o mundo é idolatria. Diz assim o verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Obviamente aqui mundo, e em João nós temos vários significados para essa palavra, mas aqui João não usa mundo como uma ideia de algo físico. Não é a criação do Senhor. Deus criou o mundo. O próprio Deus diz que amou o mundo. A ideia aqui de amar o mundo diz respeito àquelas coisas que estão ligadas à humanidade caída, pós-pecado, corrompida pelo mal que esfacelou a imagem de Deus no homem. O mundo, tudo aquilo que se opõe a Deus. No mesmo texto, no mesmo livro de João, no capítulo 3, verso 1, diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo não tem contato com Deus. O mundo não conhece a Deus. No capítulo 3, verso 13, ainda é dito que o mundo odeia aqueles que são de Deus. Há um impasse muito grande entre o povo de Deus e o povo do mundo. É inadmissível que o povo de Deus ame o mundo, porque o próprio mundo conhece e consegue colocar cada coisa no seu lugar. O povo de Deus não é nosso amigo, não é nosso povo. Nós odiamos aqueles que são de Deus, é o que 1 João 3, versículo 13 nos diz. Capítulo 5, verso 19, ainda nos diz que o mundo é dominado pelo diabo. Capítulo 4, versículos 5 e 6, diz que o mundo dá ouvidos a falsos mestres, e o mundo está cheio de falsos mestres. Irmãos, João está tratando de valores que se opõem ao próprio Deus e à sua santidade. E nós demonstramos que amamos esse Deus e a sua santidade quando nós desprezamos tudo aquilo que está manchado pelo pecado, maculado com a corrupção do pecado. É por isso que ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Essa é uma ordem. Esse é um imperativo. Talvez você diga: mas, pastor, o mesmo João que diz isso, não ameis o mundo, é o que lá no seu Evangelho, capítulo 3, verso 16, tão conhecido, diz: porque Deus amou o mundo. Não é? Como eu falei, João usa essa palavra com vários significados. É impossível Deus amar o mundo no significado que João nos dá aqui no versículo número 15. Deus não ama a concupiscência, Deus não ama a soberba da vida, Deus não ama o pecado, Deus não ama a corrupção, Deus odeia todas essas coisas. Quando no seu Evangelho João nos diz que Deus amou o mundo, ele está fazendo referência às pessoas que habitam no mundo.
Tanto que no desenrolar do versículo ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foram estes que ele amou, o mundo inteiro, não apenas a nação israelita, não apenas os judeus, mas o mundo como um todo, em termos de pessoas que são feitas e foram feitas à sua imagem e semelhança. O Senhor Deus foi misericordioso, foi bondoso e salvou homens, porque Ele amou a homens. Nós amamos o mundo. Nós desprezamos o Deus que nos amou. Nós nos apegamos, almejamos, desejamos as coisas deste mundo em detrimento das coisas do reino do Senhor. O que você está disposto a dar a Deus, a perder deste mundo em favor de Deus? Todo ídolo cobra um sacrifício. E infelizmente nós temos sacrificado nosso próprio Deus no altar do mundo. Nós não valorizamos as coisas do Senhor, nós não nos importamos com a sua sagrada escritura, com a sua lei, com os seus mandamentos. Nós não nos importamos com o seu culto, com a comunhão dos santos, com a pregação da palavra. Nós amamos mais este mundo e as coisas que há nele. Amamos a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso prazer, o nosso bem-estar e desprezamos a Deus. Isso é sempre uma escolha. O homem não tem como servir a dois senhores. E veja o que o texto diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou você ama um, ou você ama outro. Os valores são completamente opostos. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. O que implica dizer que alguma outra coisa ocupa o lugar de Deus em seu coração. Entende por que amar o mundo é idolatria? Deus sai da jogada e o mundo entra. Deus perde o seu trono e o mundo se assenta comandando a sua vida. Você vive pelas coisas do mundo e para as coisas do mundo. Você toma decisões de acordo com as suas percepções neste mundo, para este mundo e considerando este mundo. Falamos hoje de manhã sobre o sucesso, o respeito, o progresso na vida, crescer, ser bem visto, ser valorizado. E, infelizmente, essa tem sido a atitude de muitos cristãos buscando coisas desta vida. Nós não vivemos mais para a glória de Deus. Foi-se o tempo em que o cristão se assentava, orava e decidia para a sua vida com base na palavra do Senhor. Você escolhe os seus cursos, você escolhe o seu cônjuge, você escolhe como você vai viver a sua vida, onde você vai trabalhar, como você vai gastar o seu dinheiro, e tudo isso você faz de acordo com o seu desejo, o seu coração. Sabe o que é isso? Amar o mundo. Os nossos tesouros estão aqui. O que há de valioso para nós está aqui. Diga-me onde está o teu tesouro, e eu te direi onde está o teu coração. Se o nosso coração não está em Deus, se o nosso desejo não é a glória dele, infelizmente nós estamos trocando o nosso Deus por qualquer outra coisa. E você já deveria saber o nome dessa coisa, porque é assim que você age. Nós precisamos, irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o mundo é idolatria. É quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Nós estamos diante do Senhor, isso significa que tudo que Ele diz é ouvido por nós, que toda a nossa vida é vista por Ele, todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, todas as nossas voluções, tudo está diante dEle. Não terás outros deuses diante de mim, diz respeito a eu sou o seu Senhor. A sua vida pertence a mim e não há outro no qual ela possa ser depositada. Se eu sou o seu Senhor, você é o meu servo. E se assim o é,
você deve a mim toda honra, toda glória e toda obediência. Amar ao mundo, irmãos, é uma vida que despreza a obediência a Deus. O que é idolatria? É ter outros deuses no lugar dele. Quando a gente diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor, a gente imagina até um presidente crente, né? Mas o Senhor é Senhor onde a lei dele é cumprida. Ele é Senhor quando ele manda e os seus súditos obedecem. Nós não podemos dizer que Deus é Senhor da nossa vida se a lei dele não é cumprida por nós. Não podemos. Quando nós amamos o pecado e nos enlaçamos com os desejos da nossa carne, o que nós estamos testemunhando para o mundo é que ele não manda em nós. Nós legislamos sobre nós mesmos. Nós dizemos o que podemos e o que não podemos fazer. Quando podemos e quando não podemos fazer. Como vamos e como não vamos fazer. Nós somos a própria lei. Mas a lei dele é rasgada. É jogada no lixo. Porque ele não é o seu Senhor. Quando Deus é o nosso Senhor, nós nos submetemos à sua lei. Ao jeito que ele diz. À forma como ele manda. Ao dia, ao horário, à pessoa, tudo é ele quem diz. Nós apenas curvamos as nossas cabeças e o obedecemos. O contrário disso é ter um outro Deus. O contrário disso é amar o mundo. E mundo aqui, lembra que eu falei, diz respeito à concupiscência, à maldade, ao pecado e diz respeito também ao nosso próprio coração. Porque é no nosso coração onde há toda maldade, todo pecado, toda desgraça. É daqui que flui tudo isso. Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, nós apenas estamos dizendo, eu amo o mundo, eu amo as coisas do mundo, eu amo as coisas como eu quero amar, não como Deus me diz, me manda, me ordena. Ele não é o meu Senhor. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. À medida em que queremos agradar o mundo, agradar o nosso coração, agradar o pecado, satisfazer as nossas vontades, nós declaramos que o amor do Pai não está em nós. Matthew Henry, um grande comentarista puritano, ele diz sobre esse texto: o coração do homem é estreito e não pode conter ambos os amores. O amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, mais o amor de Deus definha e decai. João não está tratando aqui do amor de Deus para conosco. Ele está tratando do nosso amor para com Deus. Não amem o mundo, amem a Deus. Se você ama o mundo, o amor que deveria ser dado ao Pai não está em você. Amar ao mundo, irmãos, é idolatria. É ter outro Deus no lugar do Senhor. É quebra dos seus mandamentos. Mas além disso, no versículo 16, João nos diz que nós não podemos amar o mundo, porque amar o mundo é blasfêmia. Preste atenção no verso 16, ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vamos devagar aqui. Ele fala sobre a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E ele diz que essas três coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. A concupiscência da carne é o desejo, a vontade, a cobiça, a inclinação do homem em pecado. São as suas concupiscências, o seu desejo carnal, a sua vontade caída. É uma cobiça sem freios, desenfreada para as coisas deste mundo. O homem que deseja o pecado, que tem satisfação no pecado, que ama o pecado, que tem prazer no pecado, isso é concupiscência. Ele diz que a concupiscência da carne não procede do Pai.
São aquelas coisas que nos estragam por dentro. Romanos capítulo 1, verso 24, diz que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu coração. E o que aconteceu? Esses homens começaram a se inflamar entre si, homens com homens, mulheres com mulheres. É o que nos diz Romanos capítulo 1. Porque esses homens estavam tendo outros deuses diante do Senhor. Idolatria. Deus puniu a idolatria entregando esses homens à concupiscência dos próprios corações. É como se Deus dissesse assim: vocês têm uma inclinação e um desejo por não me ter como Deus de vocês. Vocês amam o pecado, então seja feita a vontade de vocês. E nisso que nós temos, o maior absurdo que poderia acontecer: a extinção da raça humana. Obviamente não de forma total, mas de forma ideal. Senhor Deus entregando os homens ao próprio pecado, esses homens se inflamam entre si, homens com homens, mulheres com mulheres, a ponto de não terem sucessão, não terem filhos. A raça humana seria extinta aí. Obviamente que a graça e a misericórdia do Senhor é muito maior. Mas para que você entenda até que ponto vai a concupiscência da carne, é a extinção do ser humano. Isso não procede de Deus. Deus criou o ser humano e colocou a eternidade em seu coração para que ele vivesse eternamente. Amar o mundo diz respeito a se entregar a essas concupiscências, amando o próprio extermínio, anulando a si mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 16, falando sobre os frutos da carne. Paulo esboça muito bem o que são as concupiscências da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Frutos da carne. Concupiscência, como eu falei, é aquilo para o qual a carne se inclina. É o caminho que ela vai tomar naturalmente. Concupiscência lembra a gente de uma ladeira. Se solta uma bolinha na ladeira, para onde que ela vai? Para baixo. Não é assim? Não tem como ela subir a ladeira. É a inclinação da nossa própria carne. Para onde que nós vamos? Ninguém fica estagnado. Nós temos uma inclinação para o mal, são as concupiscências da carne. E tudo isso que é dito em Gálatas 5,16 é uma inclinação da nossa carne. Se Deus nos deixar a par de nós mesmos, o que vai vir é de mal a pior. Essas coisas não procedem de Deus, irmãos. A concupiscência da carne não procede de Deus. Ele fala também da concupiscência dos olhos. Se a concupiscência da carne está ligada àquilo que a minha carne é inclinada a fazer, a concupiscência dos olhos está mais ligada àquilo que o meu coração deseja, em termos de inclinação pecaminosa. A ideia aqui de concupiscência dos olhos nos leva lá para Eva, no jardim do Éden, quando ela vê o fruto e ela percebe que aquele fruto em seu coração é desejável, para dar entendimento. Ela quer, ela cobiça. Antes de ela comer o fruto, o pecado já estava em seu coração, porque ela foi levada pelo que ela vê. O desejo de concretizar a concupiscência da carne. É como se você estivesse dando um start enquanto desce a ladeira, e você está vendo a ladeira e por onde você vai descer, e você diz, é para lá que eu vou. Essa é a concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne é o descer da ladeira. O desejo e a vontade é algo que parte do nosso coração. Eva viu o fruto, o desejou como sendo agradável para si. Davi viu a esposa de Urias e a desejou como sendo agradável a si. Nós vemos esse mundo e as coisas que há no mundo e nós desejamos essas coisas como se elas fossem agradáveis a nós, porque é aqui
Nessas coisas que o nosso coração encontra satisfação. É ou não é verdade? Não é por isso que você persegue tantas coisas supostamente boas nesse mundo? Não é por isso que você trabalha, que você estuda, que você faz escolhas, que você se relaciona, porque você vê nas coisas desse mundo a satisfação para o seu coração. O que é isso? Concupiscência dos olhos. Você ainda não concretizou a coisa, mas você vislumbra com todo brilho no olhar. Concupiscência dos olhos. É um problema do coração. É algo contra o qual nós precisamos lutar. Quando nós estamos de dieta, normalmente nós nos privamos de ver coisas gostosas, não é assim? Vocês mulheres sabem muito bem como é isso. Você não vai passar na frente daquela padaria que você sabe que tem os bolos mais bonitos. Você está de dieta. Você vai querer comer. Uma experiência muito boa é quando você está com fome e ficar olhando vídeo de churrasco na internet. Parece que você sente o gosto. Você não está comendo, você não está vivendo, mas os seus olhos estão desejando pelo que você vê. Entenda, não há pecado algum nisso. Mas o problema é que quando nós começamos a colocar o nosso coração nas coisas dessa vida de forma idólatra, a concupiscência já tomou conta de nós. E nós começamos a enxergar, a ver aquilo que Deus nos proibiu como sendo algo agradável e satisfatório, desejável. Nós olhamos para a mulher do outro, nós olhamos para o marido da outra, nós olhamos para decisões ruins, nós olhamos para trabalhos indignos e nós dizemos, isso vai ser bom para mim. Talvez você nem execute, você nem conclua o seu desejo, mas os seus olhos já estão fitos no pecado. Não há percepção da glória de Deus nisso. Não há desejo pela glória de Deus, você só pensa em si. É o dinheiro, é o progresso, é o respeito, é a minha reputação, é como as pessoas vão me ver, é como as pessoas vão me tratar, e eu preciso fazer isso. Porque se eu não fizer, eu vou sair perdendo. A glória de Deus não está presente em nada disso. O que é isso? Concupiscência dos olhos. O que é isso? Amor ao mundo. Amor às coisas deste mundo. Se você não trabalha para Deus, não se relaciona para Deus, não toma as decisões para Deus, não vive e morre para Deus, o que você ama? O mundo. Vem, irmãos, o que João está nos dizendo aqui é que não é necessário. Lembra, ele está falando para cristãos. Ele não está falando para os ímpios, devassos, que estão se acabando no mundo. Ele está falando para crentes da igreja. Não amem o mundo. Lutem contra a concupiscência da carne. Lutem contra a concupiscência dos olhos. Porque essas coisas estão em vocês. Como cristãos, nós devemos observar a nossa vida, onde temos nos doado ao pecado, à vontade da carne, ao desejo do nosso espírito maculado, ao nosso velho eu. Onde temos nos doado para as coisas dessa vida, a fim de termos lucro, favor e satisfação com as coisas daqui. Onde você tem vivido assim? Você não precisa viver uma vida desordenadamente no mundo, se acabando em bebedices, em glutonaria, em todas aquelas coisas que nós vimos em Gálatas 5. Você não precisa viver uma vida dissoluta. Você não precisa viver de bar em bar. Você não precisa viver traindo, adulterando. Você não precisa negar a Deus. Essas palavras são para crentes e elas são para você. Pergunte-se, onde elas se aplicam a mim? Se você não consegue identificar a concupiscência dos seus olhos e a concupiscência da sua carne, muito provavelmente o pecado já tomou tanto conta da sua vida e te cegou de tal forma que você não consegue enxergar mais nada. Meus irmãos, nós precisamos fechar os nossos olhos para aquilo que Deus diz não. Às vezes, a coisa é séria. Se Eva tivesse caminhado para longe daquela árvore,
ela não teria pecado. Se Eva não tivesse olhado para aquele fruto, brilhando em seus olhos, ela não teria pecado. Nós fazemos assim com muitas coisas desta vida. Para usar o mesmo exemplo, quando estamos de dieta, nós passamos longe de ficar vendo comida gostosa. Porque a gente sabe que o desejo vai ser nutrido em nosso coração e a gente vai quebrar a dieta. Mas nós não agimos assim com as coisas do Senhor. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os. É o que Cristo diz. Se esse caminho é caminho de morte, é caminho de perdição, é caminho de pecado, vá por outro. Não olhe, não deseje. Você vai ver coisas que você vai querer. Não adianta, irmãos. O pecado, e por favor entendam o que eu vou dizer, o pecado é delicioso. Se não fosse assim, ele não seria tentador. Se você olhar para o pecado, se você doar os seus olhos para o pecado, você vai desejar o pecado. Quanto mais você vê, quanto mais você dedica os seus ouvidos, a sua presença, a sua atenção, àquilo que Deus disse não, mais você vai querer. Concupiscência dos olhos, amor ao mundo, desprezo pela lei de Deus, flerte com o que Deus odeia. Essas coisas não procedem de Deus. Tudo isso, irmãos, suplanta o amor que deveríamos ter por Deus e se instala em nosso coração, minando isso. O amor que Judas tinha ao dinheiro era maior do que o amor que ele tinha por Cristo. Ele vendeu Cristo para conseguir dinheiro. Nós vendemos Cristo e não é por dinheiro. Você sabe do que eu estou falando. Além disso, ele fala sobre a soberba da vida. Ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. A soberba da vida, irmãos, soberba é aquilo que é transbordante. A ideia é essa, né? É algo que é maior, é algo que é inflado, é cheio. A palavra vida aqui é a mesma palavrinha que a gente tem para biologia. É bio. Estudo da vida. Essa vida, as coisas daqui, as coisas que são necessárias para nosso viver. Soberba da vida está ligado a algo que é inflado com respeito ao que eu preciso para esta vida. Não de coisas que são ilegítimas, mas de coisas verdadeiras, coisas legítimas. São recursos deste mundo, como ele vai falar no capítulo 3, verso 17. E de forma soberba, nós nos apegamos aos recursos deste mundo para a nossa vida. Como quem não confia em Deus, como quem coloca Deus de fora e deposita a sua confiança nas coisas dessa vida de forma vaidosa, de forma idólatra. Você precisa de dinheiro, mas a sua segurança não deve estar no dinheiro. Segurança no dinheiro é idolatria ao Senhor. Você precisa de segurança física. Você tem que se guardar do homem mau. Mas se você coloca a sua confiança na sua segurança desta vida, você está tendo um ídolo. Você precisa de inteligência. Afinal de contas, você tem que trabalhar, tem que entender a logística das coisas, tem que saber fazer melhor, tem que progredir, tem que alcançar um conhecimento maior, tem que estudar. Mas se você coloca a sua segurança no seu conhecimento, você é pobre de espírito. Você precisa de relacionamentos. O próprio Deus disse isso. Não é bom que o homem esteja só. Mas a concupiscência do seu coração deturpa os relacionamentos a ponto de você escolher os relacionamentos precisamente que Deus odeia. Amor ao mundo, soberba da vida. Nós precisamos de tudo que Deus nos dá, mas nós fazemos de forma soberba. Como quem diz,
Eu mando, eu faço do meu jeito, é do jeito que eu quiser, não do jeito que ele ordena. A minha vida, a minha bios, sou eu que mando. E eu me mantenho vivo pelo poder da minha mão, do meu braço forte, das minhas escolhas, daquilo que me dá alegria, porque senão eu vou estar andando na rua como um ser morto. Afinal de contas, eu não tenho satisfação. Eu preciso satisfazer o meu desejo, a minha vontade, seja lá como for. E você não precisa ser ímpio para entender que isso acontece com você hoje, mesmo sendo crente. Tudo isso é vaidade, irmãos. Provérbios 16, verso 18 diz: a soberba precede a ruína. O que João está dizendo é, se vocês se deixarem levar pela soberba da vida, vocês serão arruinados. O amor do Pai não está em vocês, vocês não amam a Deus, o que vocês estarão amando é o mundo e as coisas que há no mundo, do jeito que vocês querem, abrindo mão da lei do Senhor, de respeitá-lo como Senhor, como aquele que manda e você obedece. Você faz as coisas do seu jeito. E a sua soberba, a sua vontade de viver aqui nesta vida do jeito que você quer, é que comanda o seu viver. Aí você pode se perguntar, mas pastor, nós não podemos amar o mundo, porque amar o mundo é idolatria, e no versículo 16 é blasfêmia. Por que isso é blasfêmia? E aqui eu quero que vocês prestem atenção em uma palavrinha, que ele repete aqui 2 vezes. Né? Ele diz assim, todas essas coisas não procedem do Pai, mas procede do mundo. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o mundo. O desejo de pecar não procede de Deus, por isso deve ser rejeitado. Mas o que é interessante é que essa palavra proceder é a palavra que foi muito bem selecionada pelos teólogos lá na Abadia de Westminster, quando eles escreveram o que nós temos hoje como os nossos símbolos de fé, em especial o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta número 10, sobre a Trindade. E o que eles dizem é, o Pai gerou ao Filho, o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. Se nós queremos saber o que procede de Deus, nós temos uma resposta, é o Espírito Santo dele. O que João está dizendo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai. O que é que procede do Pai? O Espírito Santo. Entende por que é blasfêmia amar o mundo e se doar às vazões e desejos da concupiscência da sua carne, concupiscência dos seus olhos, da soberba da sua vida? É porque você anula o Espírito Santo, você peca contra o Espírito Santo. É justamente o Espírito Santo que procede do Pai que nos auxilia na luta contra essas coisas. Vejam, quando Paulo trata da concupiscência da nossa carne, mostrando os frutos da carne em Gálatas 5, logo depois ele vai tratar do fruto do Espírito. Como quem diz, é o fruto do Espírito, vocês se alimentando dele, que vocês vão conseguir vencer as concupiscências da carne. É com o auxílio do poder do Espírito Santo de Deus que nós somos capacitados a nessa guerra tomarmos posse da vitória do nosso Redentor e dizermos, já vencemos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós não vivemos mais para este mundo. Nós não decidimos mais por este mundo. A nossa existência não diz respeito a este mundo. Esse mundo passa bem como a sua concupiscência. Nós permaneceremos para sempre enquanto atrelados e unidos ao Senhor, ao Pai, transformados pelo poder do Espírito que procede dele. Se você ainda percebe a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida em você, em seu coração,
Você precisa mais do Espírito Santo sobre você. Você precisa receber mais dele. Aqui eu não me refiro a uma regeneração. Talvez. Se você ama este mundo, muito provavelmente você não seja salvo. Mas lembra, essas palavras foram dadas a cristãos. Que não, por assim dizer, tomam posse do Espírito. Que não são alimentados com o Espírito. Que não recebem graça sobre graça do Espírito. Que se negam a receber os meios de graça. Que não se fortificam no Espírito. O que é isso? Blasfêmia. Resistir ao Espírito e à sua obra. Amar ao mundo, se doando às concupiscências e à soberba da vida, é resistir ao Espírito. Essas coisas não procedem de Deus. Nós precisamos ter, em outras palavras, é o que fica implícito aqui, é o não dito por João. Nós precisamos ter aquilo que procede de Deus, o Espírito. É ele que nós devemos buscar. Muitas pessoas imaginam que ter o Espírito é rodopiar, cair, começar a falar coisas estranhas, sons cacofônicos, profetizar, ter revelação, ter o Espírito de Deus é isso. Eu digo a você que não. O contraste entre aqueles que têm o Espírito e os que não têm o Espírito diz respeito a como eles amam a Deus, oferecendo-se em sacrifício vivo ao Senhor, enquanto mortificam a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eles dizem, eu não existo mais, eu não vivo mais, eu não tenho necessidade nenhuma, Deus cuidará do que eu preciso, mas a minha vida é dele, a minha existência é dele, o meu ser é dele, eu sou dele, mais nada nesse mundo importa para mim. Isso é ter o Espírito do Senhor. Isso é ter aquele que procede dele. Será que você pode dizer isso? Eu espero que você comece a mortificar o seu velho eu, deixando de amar o mundo e se entregando às paixões desta vida, negando a obra do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Resistir à obra do Espírito. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. O amor do mundo está muito presente no coração daqueles que foram retirados do mundo. Lembra que o próprio João diz, nós não somos do mundo. Mas o problema é que nós ainda estamos apegados ao mundo, às coisas daqui, onde nós depositamos os nossos tesouros. Além de dizer que o amor ao mundo é idolatria, é blasfêmia, agora no versículo número 17, ele nos mostra que o amor ao mundo é loucura. Veja o verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. As coisas do mundo são passageiras. Elas se acabam. Elas se desfazem. Se você é uma pessoa normal, muito provavelmente você faz compras. Você vai lá no supermercado, você escolhe a banana, a maçã, a laranja, o alface, não é? E a gente às vezes dedica um pouquinho de tempo nisso, né? Por quê? Porque a gente quer pegar o alface mais limpinho, né? A folha mais limpinha. A gente quer olhar a maçã que está mais bonita, mais vermelha, e a gente passa a mão na maçã, todo dia procurando se tem uma partezinha que está fofinha, né? Se não tem um buraquinho para dentro. A gente olha para a goiaba, se ela não tem algum furinho, que pode ter um bichinho que tem entrado, não é assim? A gente vê uma fruta podre, a gente não coloca na nossa sacola, por quê? A gente sabe que ela não serve. A gente não compra aquilo que está deteriorado. Quando você vai comprar um carro, você puxa o histórico do carro todinho. Você leva no mecânico da sua altíssima confiança para que ele dê um check-up geral no carro, de cima a baixo. Tudo que você quer saber se o carro pode ser comprado. Eu não quero comprar um carro estragado.
com os dias contados. Quando você vai na prateleira de frios, você olha a validade. E você olha e vê, será que dá para eu comer tudo isso aqui antes da data de validade? Se tiver vencido, você não compra, não é assim? Por que você não usa essas mesmas categorias na sua vida cristã? Por que você não olha para esse mundo como a palavra de Deus diz? Ele passa, ele tem data de validade, ele se acaba, não usufrua dele, não ame ele, não queira ele. Isso é loucura. É como você ir para o supermercado e ver alguém carregando um carrinho de coisas vencidas, podres, sujas, cheias de rato, e dizendo, agora eu fiz a feira do mês lá para casa. Você vai olhar e vai dizer o quê? É doido. Olhe para o seu coração e veja o quanto você tem juntado tesouros nessa terra, que a traça e o ferrugem consomem. Olhe para o seu coração e tenha coragem de dizer, eu estou louco. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, todos os desejos, todas as vontades, todas as voluções, tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que abrilhanta seus olhos, tudo aquilo que você quer como fonte de conhecimento e de prazer, passa. Se Eva tivesse esperado alguns momentos antes de comer do fruto, o desejo passaria. Olhe para os pecados que você cometeu. Aqueles que você diz, eu não tinha como, era maior do que eu, era mais forte do que eu. Foi bom? Foi prazeroso demais. O pecado é prazeroso. Na boca. No estômago se torna uma pedra. Agora pergunte-se, todo esse prazer, todo esse desejo, toda essa satisfação que você teve enquanto pecava, quanto tempo durou? É rápido, é efêmero, é passageiro. A concupiscência passa e vai embora, o mundo passa e vai embora. O pecado tem data de validade. Um dia Cristo virá e derrotará de forma completa e total. Colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e dará um fim a tudo isso. Não demora. Quanto mais você alimenta o pecado, mais você se faz como um louco, que ama aquilo que está estragado, que se alimenta daquilo que não vai te nutrir. Apenas em Cristo a nossa satisfação é plena e eterna. Ela é durável. Ela não tem fim. Enquanto o pecado dura poucos minutos, poucos segundos, poucos momentos, e ele se acaba e o sentimento de culpa vem sobre você. Uma consciência pesada de obras mortas, de alguém que amou o mundo mais do que a Deus, de alguém que não disse eu vou esperar e essa vontade de pecar vai passar. Enquanto isso, um dia na casa do Senhor vale mais do que os 1000 dias da sua própria vida, cheio de prazeres e desejos cumpridos no mundo. Não é à toa que ele diz, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A alegria do mundo se acaba, o júbilo do mundo vai embora, as tentações não são para sempre, as provações também não, a vontade de pecar vai embora. Mas, meus irmãos, existe uma coisa que dura para sempre. Imagina só, você chegar no supermercado e ter lá um monte de itens dizendo assim, validade infinita. Pode comprar à vontade, isso aqui não se vence nunca. Não perecível. Mas é não perecível mesmo. É para o resto da sua vida. Não se acaba. É o maior desejo do ser humano. A eternidade está no coração do homem. Foi Deus quem colocou lá e é para isso que nós caminhamos. É isso que nós desejamos. O problema é que nós colocamos isso nesse mundo. E tentamos tirar deste mundo para nós
aquilo que só Deus pode suprir. Todo mundo quer um carro que não quebra, né? Todo mundo quer uma comida que não fica podre. Todo mundo quer um relacionamento perfeito que não se estraga. Todo mundo quer uma beleza que não se acaba. Mas tudo nesse mundo passa. Se a sua satisfação está nestas coisas, entenda, um dia essas coisas vão se acabar. O seu ídolo vai ser destruído e com ele, você também. Aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Mas, nessa altura do campeonato, você já deveria ler esse versículo 17, pressupondo o 15 e o 16. É assim que tem que ser. Você não cumpre a vontade de Deus. Se essa é a sua condição, e de fato não é você que permanece eternamente. É aqui onde os nossos olhos devem ser levados até o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que de fato cumpre a vontade de Deus. Que em todo momento fez exatamente aquilo que o Pai lhe ordenou fazer. Que mesmo sendo tentado pelo mal, ele sabia tudo isso terá fim. As palavras dele são: eu vim cumprir a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. A ideia ali é de o que me satisfaz, o que enche a minha barriga, o que me deixa satisfeito, como quem diz assim: agora sim, comi, estou com a barriga cheia. É fazer a vontade do Pai. Quando a vontade dele for cumprida, eu vou poder descansar. Esse é o Senhor Jesus. É Ele que permanece eternamente. É Ele que não tem começo de dias nem fim de existência. É Ele que por toda a eternidade reinará sobre aquilo que você ainda considera um Deus hoje e que um dia terá fim. Não terás outros deuses diante de mim. Um dia todos os ídolos serão tirados, vão se acabar, vão passar, vão se deteriorar, serão destruídos. E estará só você e Cristo. Você não terá mais justificativas, mais desculpas, e não terá mais o que fazer. O problema é que isso pode acontecer apenas depois da sua morte. E aí não haverá mais esperança. Hoje, o Senhor Deus lhe lembra que você não pode amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. As trevas vão se dissipando, a verdadeira luz já brilha. E João trata de Cristo. Esse mundo jaz no maligno, debaixo de trevas, e você está vendo a luz diante de você. Por que você não se apega a ela? Por que você não corre para ela? Por que você não a deseja com todas as suas forças, abandonando pai e mãe em favor dele, quanto mais o resto da sua vida? Romanos capítulo 13, verso 14, nos diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Elas vão passar, mas se você estiver revestido daquele que cumpre a vontade do Pai, você viverá eternamente. Gálatas capítulo 5, verso 24 diz: os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que você deseja? O que você quer? O que te faz perder o sono desejando, almejando, ansiando? Qual é a maior vontade da sua vida? Pergunte-se: por que essa vontade é maior do que o desejo de estar com Cristo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O amor do Pai deve estar em nós. Aquele que faz a vontade do Pai nos ensinou como nós devemos viver. E fazendo a vontade do Pai, cumprindo essa vontade, ele morreu em uma cruz, pagando justamente pelos pecados que nós cristãos cometemos até hoje, amando o mundo e desprezando a Deus. Ele nos trata com total misericórdia.
dando a sua vida por nós, pagando o preço por nós e dizendo ao Pai, mesmo eles ainda tendo ídolos em seus corações, mesmo eles ainda amando tanto o mundo de tantas e diversas formas, o preço está pago. Que eles vivam eternamente pela obra que eu concluí, pela lei que eu cumpri. Aplique tudo isso a eles. E se a justiça cobrar alguma coisa, lance na minha conta. É isso que o filho diz para o pai. Sim, nós viveremos eternamente, mesmo cheios de ídolos no coração que nós devemos combater. Mesmo ainda como cristãos, dando vazão às concupiscências da nossa carne, dos nossos olhos, vivendo na soberba da nossa vida. A misericórdia de Cristo é tão grande que ela suplanta todo o pecado que ainda habita em nosso coração. Isso deve abrir os seus olhos e te fazer amar o Senhor Jesus mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Nós gostamos de amar, vivemos para amar, mas nós precisamos amar o Senhor Jesus Cristo mais do que qualquer outra coisa. O Espírito Santo procede também do Filho, é o que o Catecismo Maior nos diz. Nós teremos o amor do Pai conosco, mas isso tão somente se o nosso amor por Cristo for maior do que qualquer amor por este mundo e as coisas deste mundo. Que de fato você cresça, amadureça e entenda essa verdade, para que esteja mais próximo de Deus ainda nesta vida. Que Ele te abençoe. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.